Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Essa semana, o Lado B discute o movimento Partida. A Partida é apenas mais um partido político? A Partida é, hoje, um movimento político que pode ser formalizado como partido ou não. A gente pretende fazer política fora do método tradicional, que é esse método excludente e que trata a cidadania como um valor menor. As pessoas costumam usar o termo política para se referir à instituição partidária e à profissionalização do governo. O que a gente está propondo é a ressignificação da política na ordem do cotidiano e da vida. O que é fazer política com um viés feminista? E democracia feminista nada mais é do que democracia de verdade, democracia radical. Isso é uma política de todo mundo para todo mundo. O feminismo é uma luta pelos direitos da humanidade, da qual as mulheres sempre estiveram excluídas. Os hermafroditas de antigamente, que hoje são intersexuais, os transgênero, que nunca participaram de nada. E não é só a questão raça, negros, negras, indígenas. Como o movimento pretende evitar a corrupção facilitada por posições de poder? Quando você fala que esse âmbito político está corrompido, é justamente porque não se faz mais política por ética. Então, quando hoje em dia esses políticos estão fazendo a antipolítica, eles estão querendo apenas se manter no poder. Todos esses 36 partidos que estão aí e os novos que estão surgindo, eles pensam, quero ser um partido, vou fazer o quê? Vou estudar como funciona a burocracia e vou me adequar a ela. A gente não, a gente até estuda para como funciona, mas a gente estuda para desfazer como está sendo feito. Então a gente procura vir ao contrário do que todos os outros partidos fazem. Então se eles vão se organizar para dar conta do que está aí, a gente vai fazer o contrário. A gente vai se organizar para dar conta da potência das pessoas que precisam ser ouvidas. E por que a Partida pretende levar ação política a LGBTs, negros e outros grupos tradicionalmente excluídos do poder? A questão de gênero, ela concerne a mulher, assim como concerne ao LGBT. Inclusive, uma reflexão que eu tenho feito muito é que a questão do feminino hoje em dia só está sendo tão colocada por conta do espaço que o movimento LGBT abriu. Gênero, sexualidade, coloca aí também raça, porque isso é prioridade para nós. A nossa democracia radical é negra e a nossa democracia radical, ela também inclui classe social. Eu sou Luísa Copiters. E eu sou Márcio Caparica. E esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música. Fica aí que a gente já volta. Cá entre nós, né, gente, que o feminismo é a extrema esquerda, é a esquerda radical. Break the terror, break the terror, break the terror of the urban spell. Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música. Tudo bom, Luísa? Tudo bom, Márcio? Tudo bacana. Nosso tema essa semana é o Partida, ou a Partida. A Partida, lembrei que vocês falaram. É o novo partido político que as suas amigas feministas estão querendo fundar, mas que já estou recebendo uma visão, o pessoal discordando aqui no estúdio. É um movimento político. É um movimento político, muito bem. Você já falou tudo errado. Ai, muito bem, já comecei levando uma chulapada das nossas convidadas. Ótimo, estamos aqui com 5 integrantes deste movimento, que são, vamos começar pela esquerda da esquerda para a direita. Sempre, né? Aqui no estúdio. Primeiro temos a Bruna Malaquias, que é jornalista. Fala oi, Bruna. Oi, gente. Tô bem feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. E nós. Depois temos a Elida Lima, que é escritora, professora e editora. Fala oi, Elida. Oi, gente. Boa noite. Ao lado da Elida temos a Margot Ribas, que é ativista e jornalista. E boa noite, gente. Um prazer.
por fim, representando o time dos meninos aqui vestidos de azul, mas não muito, temos o Alisson Prando, que é blogueiro e estudante. Fala aí. Oi, gente. E do Rio de Janeiro, via Skype, temos Márcia Tiburi. Fala oi, Márcia. Ei, gente, tudo bem? Tudo bom. A gente vai começar daqui a pouquinho a explicação sobre o que é a partida e o que pretende, de onde vem, para onde vão e as ideias por trás disto. Mas antes, eu e Luísa vamos, como sempre, lembrar nosso internauta que a gente tem um blog, www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. E essa semana escrevemos todo dia. Luísa. Essa semana a gente postou a questão do ator da Hora do Pesadelo 2, que disse que o filme destruiu a carreira dele. Sim. Justamente por ele ter um viés homossexual, né? Exato. Ele é um ator gay, fez o papel de um menino que, pelo que tudo indica, também é gay. O pessoal achou o filme gay demais e com isso acabou com a carreira dele, tadinho. Né? A Alisson tá lembrando do filme que você achou o menino bonitinho, né? Não, o filme é muito bom, sério. Tem os takes. Tem uma pegada muito homoerótica, mas é um bom filme, é divertido. Eu não assisti nenhum dos Horas de Pesadelo, na verdade. Nossa, era um trauma na minha infância. Eu precisava pra recuperar essa parte da minha infância também. Por outro lado, Jane Lynch, que fazia Sue Sylvester no Glee, deu uma declaração que fala que hoje em dia, a essa altura do campeonato, é ridículo qualquer agente falar que um ator precisa ficar no armário para conseguir uma carreira. Que pra ela nunca isso foi exigido. Por outro lado, também ela nunca foi sex symbol, né? E começou a carreira depois dos 50 anos. Ficou famosa depois dos 50 anos. Começou a carreira bem antes. Mas tá na hora mesmo o pessoal começar a sair e se posicionar, né? É verdade. Se mostrar, quem vai ocupar mais é a turma do Eduardo Cunha, né? Não, tem toda essa ilusão coletiva de que não existem mais atores gays hoje em dia. Só depois que eles morrem e fazem a biografia que revelam que são gays, foram gays. Fizemos um post sobre um vídeo que publicaram na Rússia, em que filmaram o que acontece quando 2 gays andam de mãos dadas em Moscou. O resultado não é surpreendente, eles são agredidos verbalmente, fisicamente, de várias maneiras. É bem chato ver, mas é a realidade. A Rússia tem um histórico já disso, né? Desde a Revolução tinha um viés muito preconceituoso com relação à homossexualidade, né? E isso continua lá. Com certeza. E também vale lembrar aos nossos ouvintes de que parece que é muito distante na Rússia, mas o que aconteceu na Rússia com certeza aconteceria lá em Moscou, também aconteceria aqui no Brasil, na maioria das cidades. Aqui eles usam lâmpadas, né? Também, né? Não podemos esquecer que São Paulo, esse bastião da tolerância, entre aspas, dá lampadadas em gays na alta da madrugada. Na Paulista. Sendo um pouquinho mais leves, nós temos uma matéria sobre um documentário chamado Do I Sound Gay?, em que um cara analisa a voz dos gays e por que eles falam desse jeito, se é aprendido ou não. E, vindo disso, ele levantou uma questão bem interessante, que é por que todos os vilões dos desenhos da Disney soam tão gays? Se você parar pra pensar, o Scar, o Jafar do Aladdin, o Radcliffe do Pocahontas, que é uma bichona de lacinho rosa, todos são muito gays. E eles dão um motivo bem bacana pra isso, que na verdade a história do cinema sempre tratou os gays como vilões, porque eles são uma ameaça à família, né? A trama dos filmes costuma girar muito em volta do casamento. Sempre a família, né? E gays, como eram uma coisa à parte disso até bem recentemente, eram o vilão ideal. Então sempre vinha era apropriado insinuar que o vilão era gay, para deixar ele mais vilão ainda. Olha aquela coisa do cabelo das mocinhas também, né? A loira era boazinha, a morena é má, né? A madrasta é morena. Mas vou te falar uma coisa que eu descobri depois de um tempo, que eu falei, nossa, é verdade, é muito útil. Que ele sempre faz assim, uma mulher é loira, outra é ruiva e outra é morena, para facilitar, se diferenciar elas. Porque é tudo igual, né? Se você pegar, tem um filme alemão que chama A Fita Branca, alguma coisa assim, que é... E daí todas as personagens são loiras iguais. Daí você chega uma hora que você fala assim, mas eu não lembro se é a prima ou se é a filha ou se é tal, velho. É uma limitação minha, admito, tá? Por fim, pusemos hoje uma tradução do discurso que Caitlyn Jenner deu ontem nos prêmios ESPY, quando recebeu um prêmio de coragem pela sua carreira olímpica e pela sua trajetória. Leiam, é um discurso muito bacana. Ela aponta o exemplo que os atletas dão para todos, como ter atletas homossexuais, declaradamente homossexuais e trans, inspira pessoas pelo mundo inteiro
dar esperança para que elas também possam ter uma vida, enfim. Agora, eu queria falar o seguinte, uma coisa, o pessoal estava criticando ela, querendo que ela devolvesse a medalha. Ai, eu né? fiquei picada isso. Eu pensei uma coisa, eu cheguei a publicar isso, é o seguinte, eu sou uma mulher trans, apesar dessa voz, acho que a maior vitória que ela tem, que ela conquistou na vida, ela já não pode devolver a medalha. Aquela medalha é pouco diante do que ela fez, do que ela representa, de não tudo acho. isso. Eu acho, primeiro, que essa petição que fizeram, na verdade, eu acho isso absurdo, é uma maneira de tal, sacanear. mas, tipo assim, já que você sempre foi uma mulher num corpo de homem, quer dizer que você competiu como mulher e você não poderia competir porque decátulo só tem de homem. Sacanei, te peguei, né? E é ridículo. Assim como as pessoas falam assim, mas daí a medalha deveria estar no nome de Bruce Jenner ou de Caitlyn Jenner, porque agora ela mudou de nome. E tipo... A pessoa é a mesma. É a mesma. E assim, e as pessoas sempre mudaram de nome desde que o mundo é mundo, sabe? Se você casa, você muda de sobrenome, você não fala assim, antes de casar, te se refere a mulher pelo nome de solteira, e daí fatos depois que ela se casou, você fala... Mas só tirando aqui no Brasil, porque para uma pessoa que tem um nome muito diferente, trocar o nome é muito fácil. Pra gente que é transexual, mudar um nome é constrangedor. Exato. Pedem, inclusive, foto 10x15, 3 fotos 10x15 de corpo inteiro. Isso, que horror. Essa coisa de mudar de nome e tudo mais é um privilégio de pessoas cisgêneras. Acho que a gente tem de pautar bem a conversa por aí, sabe? Isso aí, e vocês vão entrar nessa questão na partida? Por favor, claro que sim. Então, encerrando rapidinho, visitem nosso blog www.ladobi.com. Bem, Márcia, vou começar te botando na berlinda. Vamos fazer o elevator pitch. Você tem do térreo até o 10º andar para convencer alguém no elevador de que partida é um movimento legal e que elas deveriam se juntar a eles. Como você convence a pessoa? Vai! A partida é um movimento que funciona como partido, que propõe uma outra política, uma ética política que chamamos de feminismo. O feminismo é a defesa dos direitos da humanidade, é a ultrapassagem da política excludente. A partida deseja contribuir para a construção de uma cultura democrática radical, uma transformação do mundo na qual você está incluído! Muito bom, muito bem. Partida, então, é um movimento que parte do feminismo para fazer ações políticas, certo? E o feminismo, como é que é? Qual a definição que você deu de feminismo? É uma coisa humanitária? Não, o feminismo, é aí que tá, as pessoas não sabem nada de feminismo, então elas não sabem que o feminismo é uma luta pelos direitos da humanidade, da qual as mulheres sempre estiveram excluídas, os hermafroditas de antigamente, que hoje são intersexuais, os transgênero que nunca participaram de nada, e não é só a questão raça, negros, negras, indígenas, povos, enfim, que não são padronizados na banda europeia branca máscula. Então é isso, é uma política de todo mundo para todo mundo, é democracia radical. Quando a gente fala no nosso movimento, a gente fala de democracia feminista. E democracia feminista nada mais é do que democracia de verdade, democracia radical. Bem, Hélida, quando eu estava apresentando o programa e falei que a partida, né? A partida. Que a partida era um partido político, você fez não enfaticamente com a sua cabeça. E por quê? Porque a partida é, hoje, um movimento político que pode ser formalizado como partido ou não. Então, até vou aproveitar outra coisa que a gente tinha dito que eu também ia fazer e acabou que seria o elevator pitch, está dentro disso. Então, a primeira coisa somos um movimento político que pode ser formalizado como partido ou não, mas, e cujo objetivo é a governabilidade, pela via de um protagonismo dos sujeitos do feminino e cujos métodos não buscam o consenso, mas buscam a ação. Agora se explica a parte do sujeito do feminino. Que não são só mulheres cis, mas todos que se identificam como sujeitos do feminino. Ou seja, um homem cis, ele é um agente do feminismo? Ele não é um sujeito do feminino.
Mas ele... Logo, ele não é um protagonista do nosso movimento, mas ele é um pró-feminista, pode ser um pró-feminista. Ele está incluso, né, gente? Porque a gente não pode fazer um movimento de inclusão que exclui pessoas. Agora, é claro que a nossa pauta é feminista, então... É que quando a gente fala em feminismo, a gente tem várias vertentes de feminismo, né? Até quando a gente fala, por exemplo, um feminismo radical. Tem a linha feminista radical, que é, por exemplo, trans-excludente. Tem. Então, isso não nos interessa. Mas, como a Elida falou, a nossa ideia é a ação. Então, discutir questões teóricas também está na nossa pauta, podemos discutir, mas num clima de diálogo. O nosso método é diálogo e autocrítica. Nós não temos interesse de fechar com uma unidade feminista ou com uma teoria feminista. A gente pensa na ação feminista, que é a ação de uma democracia radical, que a gente chama de democracia feminista. E essa democracia é ampla. Ela inclui todos os agentes sociais e históricos que foram excluídos da política tradicional. A gente pretende fazer política fora do método tradicional, que é esse método excludente e que trata a cidadania como um valor menor. A gente quer incluir todo mundo. Pessoas aqui do estúdio, então, como se faz política sem partido político? Nossa, tem... Estamos estudando vários meios para isso, inclusive nos aproximando da tecnopolítica, nos aproximando dos movimentos hacker. Então a gente fala, por exemplo, como é que a gente pode hackear a política? Como é que a gente pode descobrir como ela funciona internamente e, a partir disso, desconstruir esse sistema? A gente está estudando maneiras de obter essa governabilidade, sendo partido e não sendo partido. O que aconteceu também? Tem um detalhe, só um aspecto que a gente não pode esquecer. As pessoas costumam usar o termo política para se referir à instituição partidária e à profissionalização do governo. O que a gente está propondo é a ressignificação da política na ordem do cotidiano e da vida. A gente quer refazer a política, reconstruir a política. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem tanto teórico por aí falando que a política foi destruída, que a política foi abandonada. De que política eles estavam falando? Estavam falando justamente desse nosso caráter genérico, do nosso ser social, daquilo que nos dá sentido enquanto somos pessoas que participamos de uma sociedade e nos preocupamos com o nosso destino. Então, intenção de política. Por isso o nosso movimento é feminista, porque as feministas, historicamente, ficaram fazendo justamente essa política de verdade, na vida concreta. E até hoje, todas nós que participamos da partida, estamos envolvidas, seja em coletivo, seja em movimento, seja na nossa vida prática, seja como grupo, seja como pessoas individuais, está todo mundo atuando como agente político em algum território, na teoria, então na qualquer prática. Pessoa que faz algum tipo de ativismo está fazendo política. Sim. Com certeza. Sendo política ou antipolítica. O que os nossos políticos fazem hoje na esfera profissional, institucional, é antipolítica. A gente quer fazer política de verdade. Muito bem, porque até vou dar um depoimento meu, que, por exemplo, eu não consigo conceber como qualquer ser humano se propõe a ocupar qualquer cargo eletivo, principalmente executivo, se não for por vontade de participar da corrupção, porque a dor de cabeça que você tem que aguentar todos os dias, não só das pessoas que te elegeram reclamando, como também dos outros políticos que vão tentar puxar o seu tapete, é tanta que a não ser que você realmente queira assim, não vou ganhar, o que você ganha com isso, né? Tipo... É que eu acho que tem que fazer uma distinção que é importante, né? Uma coisa, acho que é o que você está falando, Márcia, que é, a partir de um ponto de vista aristotélico, né, que a nossa existência ela é política. Nós somos seres políticos. Desde a roupa que a gente escolhe, a maneira de existir, as opções, a maneira como trata as pessoas, é uma questão política. Né? Quando você diz que eu sou apolítico, você está tomando uma decisão política. O que você fala, o que você cala. Isso. Outra coisa é pensar na estrutura partidária, eleitoral, pensar em termos de projeto de país ou um projeto eleitoral. Pois é. Então... E assim, eu acho que é importante a gente falar também que a partida ela surge, pensando no contexto do Brasil, com essa crise de representatividade, né? Então a gente traz muito, a gente tem as nossas princípios, né? O que a partida propõe, o que ela deseja, o que ela
pretende, que é, principalmente, a gente fala muito dessa coisa, a Márcia Tiburi fala muito e a gente introjeta isso porque faz parte do que a gente pretende, que é a ético-política feminista, que é... Ou seja... Não, explica, seria porque assim... trazer a ética, retomar a ética para o campo da política. Quando você fala que esse âmbito político está corrompido, é justamente porque não se faz mais política por ética. Então, quando hoje em dia esses políticos estão fazendo a antipolítica, eles estão querendo apenas se manter no poder e entrar nos meandros legais da corrupção. Então, ou da corrupção, ou enfim, nos meandros legais. Então, quando o Eduardo Cunha propõe na madrugada uma votação, ele está se valendo de uma questão legal ou ilegal que está até sendo posta, mas os meios pelos quais ele procura agir são os meios da lei. E quando você pensa numa ético-política feminista, você vai agir pelo meio da ética. E o que é a ética? É colocar-se em relação, estar sempre em relação ao outro, ouvir o outro. E isso daí realmente tem muito pouco. Ou seja, a questão do o que, por exemplo, o Eduardo Cunha faz não é ético, mas é lícito. Legal, né? Legal. Nem tanto, né? Nem tanto. Agora, tem uma diferença também de falar da ética como um conjunto de valores, né? E a ética como um conhecimento, né? E só para complementar o que eu estava falando, então, que a gente fala também, chama dessa questão da ética política feminista, isso que complementa também o que a Márcia falou anteriormente, que é essa capacidade de incluir o outro, né? E a gente tem uma questão no Brasil, assim, muito histórica até, que tá sempre, a gente vai sempre remeter à questão da educação, que isso é fato. As pessoas têm aquela ideia de que política não é um problema meu, assim. Então as pessoas estão o tempo inteiro criticando que as pessoas são corruptas e que é um critério de seleção para você entrar num partido. Você tem que ser corrupta. Corrupto é sempre o outro, né? É sempre o outro, mas assim, você fazer uma carteirinha de estudante falsa, tudo bem, né? Mas os corruptos estão lá em Brasília, então... Não, nosso jeito de fazer política, a gente não lembra nem quem que a gente votou para deputado, né? Exatamente. Então, fica... Bem, mas o que eu quero puxar... Oi. Fala mais. Um detalhe que é legal, assim, da gente pensar é que essa é a ideologia a qual você aderiu espontaneamente e ela foi produzida por meios de comunicação, por um discurso religioso, por um senso comum, justamente para que você não acredite na política, não se meta nesse território e deixe esse espaço para aqueles que são os donos do poder, que são as elites dominantes e que gostam muito de fazer política, porque ali eles defendem os seus próprios interesses. É preciso, para que essa má política, essa política de má fé, essa antipolítica resista e persista e continue, é preciso fazer com que o povo odeie a política. Isso tem sido produzido pelos meios de comunicação. E o triste é que até pessoas generosas, inteligentes, cultas, estudadas, enfim, as pessoas caem nesse tipo de conversa. Isso a gente chama de ideologia espontânea. É muito triste cair na ideologia espontânea. É tipo vender um peixe que tá querendo nos matar, entendeu? Sim. Bem, o partido então começa como um movimento que vai botar os LGBTs como prioridade? Sim, claro. Como? A questão de gênero, ela concerne a mulher, assim como concerne ao LGBT. Inclusive, uma reflexão que eu tenho feito muito é que a questão do feminino hoje em dia só está sendo tão colocada por conta do espaço que o movimento LGBT abriu. Essa questão de gênero começou a ser pensada quando a gente começou a olhar para que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, e homossexuais também. Então, quando isso daí isso não pode mais ter lugar, nessa hora, o feminino, as mulheres também dizem, a dominação masculina, ela também me mata. E mata mesmo. A cada 1h30 morre uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. 1h30, isso é dado do IPEA, é dado oficial. São 6.600 mulheres por ano. E feminicídio crimes motivados por ódio ao gênero. Não são mulheres em geral que morrem, são mulheres que morrem por ser mulheres. Então essas duas questões, LGBT e feminista, elas estão caminhando juntas. Uma não avança se a outra não avançar.
tem mais um detalhe aí, isso que está sendo colocado, que a Elida está falando, é realmente a nossa questão. Mas o feminismo que a gente defende que é esse feminismo inclusivo, esse feminismo que é o feminismo, que é dialógico, que é autocrítico, que é aberto, que é poroso e tal, ele pensa como prioridade tudo aquilo que foi excluído, ou seja, repolitizar implica dar lugar político, lugar de cidadania àqueles que são dominados, oprimidos, espezinhados, violentados pelo poder. As mulheres fazem parte disso. E todos aqueles que, de alguma maneira, se sentem ou ficaram realmente à margem, ou massacrados, ou aviltados, ou desrespeitados, ou humilhados dentro desse sistema. Então, a gente pensa em gênero, a gente pensa em sexualidade, daí gênero entra toda essa questão que a gente está levantando, LGBT, mulher, lésbica, o que for, porque tem lésbica que não se diz mulher, tem feminista que diz eu não sou mulher, tem pessoas trans, travestis que se dizem eu sou mulher. Hoje em dia as pessoas estão se manifestando em relação à sua sexualidade, ao seu gênero, de um jeito tão particular que as identidades mesmo têm dado mais espaço à singularidade, tem, digamos assim, feito nascer a singularidade que é maior do que a própria identidade, né? Essa expressão é importante para nós, isso é um valor da partida bem importante. Só que gênero, sexualidade, coloca aí também raça, porque isso é prioridade para nós. A nossa democracia radical é negra, e temos que conversar sobre isso. E a nossa democracia radical, ela também inclui classe social. Ou seja, não nos interessa um país de exclusão por raça e por classe social também. Além de tudo, nós acrescentamos o critério de normalidade, que precisa ser discutido no Brasil, porque isso pesa muito sobre as mulheres. Em outros termos, a questão que assim, eu denomino de plasticidade, e a questão idade também. Então, por exemplo, para quem é mulher, para quem é trans, para quem é muito medido por sua plasticidade, para quem é gordo, para quem é negro, para quem isso tudo pesa muito. E nós não queremos jogar isso fora, ao contrário, temos que colocar isso na nossa pauta a todo momento. Então, que tipo de feminismo é esse? É um feminismo que vai agir dando lugar de existência cidadã, de existência política a todas as singularidades oprimidas por um sistema capitalista, patriarcal, que exclui, escravocrata, ditatorial. Como que vocês fazem as pessoas verem que elas estão sendo estão nessas categorias que são excluídas? Porque muitas vezes, por exemplo, a mulher vai falar assim: eu trabalho, porque eu tenho meu dinheiro, não sou parte dessa minoria excluída. Ela vai chegar na gente na hora certa para a subjetividade dela. Ela vai chegar, vai entender. As pessoas vão chegando a partir da sua própria vontade. A gente não está catequizando ninguém. A gente está agindo como imã para o que tem ressonância. Agora, claro, a gente vai, através de comunicação, arte, tentar contar, mostrar para a sociedade a sua própria face. Essa face que é a raiz de todas as opressões, de todas essas singularidades de que a Márcia falou. A raiz é a mesma, é a opressão, a dominação masculina, branca, heteronormativa e fundamentalista. E tem essas pessoas participando? Tem transexuais participando? Mulheres negras de periferia? Então, uma questão que a gente pode falar, assim, que é bem importante, que é a horizontalidade da partida e a autorrepresentação. Então você pode ser uma mulher negra, uma mulher trans, uma mulher, o que seja. A partida, ela contempla, como a Márcia falou anteriormente, esses seres inessenciais que não deveriam existir, que fogem dessa normalidade, né? Essa hetero... Mas se você pensar em outros partidos, me veio aqui o PSDB, ele tem um setorial LGBT. Tem negra também. PT. Tem negro. Todas as partes. A questão do poder elas estão ativamente atuando no movimento? Ou estão sendo silenciadas? Não, no movimento de vocês. Tem transexuais atuando? Tem... O que a Luísa quer dizer, assim, como é que vocês vão fazer para evitar que... Por exemplo, eu tenho uma impressão, e o pessoal do PT vai querer me matar por isso, que a frente LGBT do PT acaba sendo meio para constar.
Porque quando você tem uma presidente no poder do seu partido e ela faz tão pouco pelas partes LGBT, rifa, assim, você meio que tá lá, tipo assim, estou, mas não estou. Então, mas é por isso, então, que a gente veio, a partida. Justamente é isso que a gente vai fazer, que essas populações que estão sendo excluídas ou estão só fazendo uma figura nos partidos, na partida não, elas são protagonistas, elas são centrais. E existem então, de fato, né? E que existem de fato. Né? Então nem se compara, assim. Agora, é bem verdade que a gente está fazendo um esforço para se aproximar. É preciso dizer que a partida é um movimento muito novo, que tem 1 mês e 2 semanas, 1 mês e meio. E a gente já está com articulação em várias cidades do Brasil, mas com surge milhares do meio de universitário, pessoas. do meio então, classe média. Existe essa crítica, de fato, muito real ao movimento de que é o meio universitário, de classe média. Porém, as pessoas vêm de diversos lugares. Tem muita gente lá que, né, quando a gente já falou isso em reuniões, a pessoa levantou e falou, não, eu sou periferia. Que é isso? Não. Então, a pessoa se autorrepresenta. Agora, a gente está fazendo um esforço, sim, para se aproximar desses movimentos. Agora, quando fala feminismo, também é uma palavra que a gente precisa desbastar esse termo, renovar ele, porque muita gente já se afasta, acha que feminismo é meio terrorismo, sei lá o quê. Mas, por exemplo, eu queria aqui contar para vocês que eu estou indo dia 15 de agosto para Belém, que eu sou de Belém, vivo aqui há 7 anos, e tô indo para lá para fazer a primeira reunião da partida. E lá a gente já vai fazer uma incursão, que é uma investigação-ação, dentro de quilombo urbano e dentro de comunidades ribeirinhas. Que legal. Com só mulheres ribeirinhas que estão numa escola. É uma escola que essa professora que está fazendo o movimento junto com a gente, ela que instaurou uma quinzena masculina e uma quinzena feminina. Por quê? Porque as mulheres não estudavam. Porque como é uma escola um pouco... Eles são ribeirinhos e a escola é um pouco distante, eles tinham que dormir na escola. E as meninas não podiam dormir na escola. Porque algo podia acontecer com elas. Então o pai não deixava, a própria professora não recomendava. Então só os meninos estudavam. Então agora tem a quinzena feminina e a quinzena masculina. Então a gente vai lá na quinzena feminina conversar com essas mulheres ribeirinhas que são já líderes políticas dos seus movimentos, já atuam com uma enorme potência no seu movimento, e a gente está indo atrás, buscando se aproximar e ouvir, especialmente. Tá. Quando a gente fala de feminismo, uma questão também que me trouxeram e que eu acho que é legal trazer para discussão. Temos uma mulher presidente no Brasil. Isso não já torna a política brasileira mais feminista de alguma maneira? Que diferença faz ter uma mulher na presidência? Você pode ser uma mulher e não ser feminista. Ser mulher... Alto lá, a gente não pode dizer que a Dilma não é feminista. Mas ela não está dentro de um partido feminista. Então, também, o que eu posso dizer é... Imagina se a Dilma estivesse dentro de um partido feminista, assim como todas as mulheres que já estão aí em cargos políticos. Então, fala-se muito hoje em dia, a Dilma está isolada, não tem com quem dialogar, não sei o quê. Essa estrutura toda não é muito opressiva? Eu acho que é importante também a gente pensar que o que significa uma presidente ou presidenta, sei lá como é que vocês querem chamar, mulher, uma presidenta mulher, se a gente tem, sei lá, 30 e quantos ministérios? 36 ministérios, a gente tem 6 mulheres. Então, o que isso representa, né? Lembrando que uma delas é Cátia Abreu. Cátia Abreu, demo. E assim, teve a cota, esses dias foi vetada a cota de 10% da participação das mulheres Só a bancada feminista de mulheres que tem no Congresso. E o que são 10%? O que eu acho que eu quis dizer com a pergunta é que ela poderia pautar questões feministas no governo dela. Ela poderia falar sobre aborto, ela poderia falar muito mais sobre questões... Porque o presidente tem um palanque, uma voz na nação que né? Eu, por exemplo, sou da opinião que se a Dilma tivesse marido, ela não seria eleita.
Porque eu acho que grande parte do eleitorado ia ficar botando em questão quem que vai mandar no país, ela ou o marido dela? Mas a gente não pode trabalhar com hipóteses. Uma das bandeiras da partida também é a CNV, né? A comunicação não violenta. E uma das primeiras coisas que a CNV coloca é isso: vamos trabalhar com fato e não com hipótese. A hipótese é violenta. Ai, muito bem. Eu aprendi agora. Obrigado. Achei lindo. Posso fazer Claro, Márcia, eu queria te fazer uma pergunta. Você está falando dos grupos alijados dos direitos e ao mesmo tempo de resgatar esses grupos, esses setores, enfim. A perspectiva que me parece a ideia é incluir essas pessoas dentro da ideia de cidadania. Ou seja, não é alterar profundamente as bases da sociedade, mas incluir, né? Parece quase uma concepção liberal, né? E a outra coisa é pensar uma ação esvaziada, né? Uma ação sem uma formação teórica. E aí tem aquela frase clássica, né? Toda ação sem teoria é vazia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas coisas. Bom, em primeiro lugar, se você fizer a inversão biopolítica, que é a inversão que a gente tem que fazer, necessariamente você está alterando profundamente a estrutura da sociedade. Se você conseguir atingir a estrutura machista, o machismo estrutural, que é público e privado, que atinge a esfera da rua e a esfera da casa, a gente vai estar fazendo uma puta de uma revolução. Você não pode dizer que isso é feminismo... O que as pessoas chamam de feminismo liberal, o que seria o feminismo liberal? Eu tenho várias críticas ao feminismo, a essas definições de feminismo liberal e feminismo radical, porque eu acho que isso é papo masculinista e machista, é pura misoginia. Você vai ler as feministas liberais e as radicais e ver o que elas fazem, e todas fazem coisas muito interessantes, todas estão na mesma direção, rumo ao mesmo alvo, que é um sistema capitalista, patriarcal, que não ajuda todas essas figuras, que aliás destrói a vilta, essas figuras excluídas da política. Então, o fato das mulheres entrarem na política pode ser aparentemente pouco, mas o que as mulheres têm feito historicamente, na história vasta da política, da história da humanidade mesmo, é uma coisa muito grande. Podia ser muito pior. O que os negros têm feito é imenso. Podia ser muito pior. Então, agora é claro, eu não vou defender uma simples e pura revolução bolchevique. Eu vou defender uma revolução feminista, porque para mim a esquerda, inclusive, está dentro do feminismo, porque a própria esquerda não é feminista. Então, quando aparece uma esquerda feminista, ela me interessa, porque eu sou feminista, eu encaro, cá entre nós, né, gente, que o feminismo é a extrema esquerda, é a esquerda radical. Sim. Então, aí você vê, não, acho que a acusação é quase uma brincadeira dizer que isso é feminismo liberal, né? Agora, assim, ao mesmo tempo, não sou eu que eu posso, claro, compreender todo o argumento em relação à dominação masculina e perceber que as prostitutas e que as mulheres que não fazem aborto e que as mães e que todas essas mulheres são dominadas biopoliticamente. Agora, ao mesmo tempo, não sou eu que vou chegar para uma mulher que quer ser mãe e que claro que eu vou tentar desconstruir a cabeça dela num diálogo, dizendo assim, você já pensou em tal aspecto? Ou para prostituta, você já pensou que você também é dominada? Aí eu vou pensar, bom, eu sou professora, eu também sou dominada, eu sou classe média, também sou dominada, meu pai era um trabalhador, minha mãe é dona de casa, também todo mundo dominado pelo capitalismo, pelo patriarcado, não sei o quê. Mas eu não vou jogar fora a singularidade dessas pessoas e a sua história. Eu não vou chegar pra elas, sério isso, eu não vou chegar pra elas e simplesmente dizer, você tá sacando que você é uma pessoa que foi ferrada pelo sistema? Eu não vou chegar e fazer essa maldade com a pessoa, vou dizer, olha, tem um mundo melhor que pode ser construído, vai caber a todo mundo, vai ser melhor, vai ser mais bonito, vai ser mais decente, vai ter mais justiça, vai ter espaço de expressão para as pessoas, vai ter comida. Dos meios de produção privados tá incluído nisso? É óbvio, cara, que se a gente for discutir essa história, é óbvio que a gente queria uma sociedade em que os meios de produção fossem partilhados.
Agora, talvez não vale a pena fazer isso em 2016, entendeu? Em 2016 a gente quer um primeiro passo. Esse passo talvez não seja o passo mais importante para uma esquerda tradicional que ainda está defendendo Trotsky, Lenin ou Stalin. A nossa questão é defender a inclusão e a participação e a colaboração das mulheres num território misógino em que todos os discursos de esquerda e de direita podem ser desconstruídos a partir de uma crítica feminista. Então, eu entendo que a gente é a ultrapassagem dessa dicotomia entre direita e esquerda, porque a nossa questão é maior e mais complicada. É uma questão que a esquerda nunca deu conta. Muito bacana. Entendo. Agora, vocês estão se propondo como um movimento. Você acha que a esquerda deu conta da questão racial? Imagina, não entra não. Então, a gente quer dar conta dessa questão, que pra mim é muito mais radical do que simplesmente... As mulheres são silenciadas nos partidos, né? Não, é a velha questão do teste do pescoço, né? Você quer ver como é que estão as coisas, você apenas entra com o pescoço dentro de qualquer sala de aula e vê quantos negros e quantos tem. Não, cara, pra mim é mais sério isso. Eu acho que é mais sério pra nós hoje incluir a comunidade negra, LGBT, mulher e tal. E aí vai vir aquelas pessoas que estão preocupadinhas com as questões feminismo liberal. Isso é um papo acadêmico. Pode me chamar de feminista liberal, radical, louca, fêmea, sei lá, século XVIII, aristotélica, sei lá, pode me chamar de... Aristotélica é um elogio, hein? Pode me estudar, me dizer um monte de porcaria, assim, que eu vou continuar sabendo muito bem onde que eu tô, assim, conversando com as minhas amigas, porque eu sou da época de Safo, e eu tô interessada em conversar com o Safo e minhas amigas. Fino. Muito bem, vocês estão propondo a partida como um movimento. Agora, se o movimento nunca chegar a ser partido, seria ok? Ou obrigatoriamente vocês vão chegar num ponto de fundar um partido dentro do sistema político brasileiro, com seu numerinho pra vocês votar? Então, a questão eu acho que não é fazer mais um partido, porque as pessoas já estão de saco cheio dos partidos. Então por que chama partida? A partida, ela é a Carla Rodrigues, incrível, uma filósofa lá do Rio de Janeiro, professora universitária e tal, ela escreveu um texto incrível lá no blog dela do Instituto Moreira Salles, que ela brinca com essa polissemia do verbo. Depois vocês podem procurar e ler partido, porque já está partido, estilhaçado e... Enfim, a gente pode falar horas aqui sobre isso, mas não é a questão. E eu acho que, assim, a gente está falando hoje muito, eu vejo muito movimentos feministas, movimentos negros, LGBTs, falando do empoderamento. E eu acho que essa é a palavra-chave, assim. A gente não, se a gente for fazer um partido, oficializar um partido, não é uma questão que a gente está pensando muito agora, eu acho. Se vocês não chegarem a fazer uma legenda com seu numerinho, tudo bem, então. Não tá tudo bem. O ideal é que seja um partido, claro. Não. O ideal é que a gente possa sustentar a nossa questão como se fosse relativamente ao governo. Nós queremos inovar a forma de fazer ativismo no Brasil e acreditamos que um movimento que discute a questão partidária se propõe a disputar eleições, a defender candidatos, a construir um projeto democrático feminista de governo. É um movimento que está fazendo muita diferença. Existe pouco ativismo rumo à governabilidade no mundo. E pouco, comparando assim, com tanta coisa que já vem acontecendo, que já não é assim nada, mas ainda é muito pouco. E no Brasil não tem quase nada. A gente tá fazendo uma coisa muito nova no Brasil. Isso aí vai ser legal pra muita gente. Gente que nunca se ocupou de política, que nem sabe o que é isso, que tem medo disso, que no entanto sabe que deveria fazer alguma coisa. Que aí é o elemento ético que entra na cena. Vocês fazem uma diferenciação entre a governabilidade que vocês falam e a tal da governabilidade que se faz hoje em dia? A gente fala de governabilidade como categoria relativa às formas de governar, ao espaço de governar, porque a gente quer governar. A gente quer governar. Por que você acha justo a gente ser governado por figuras tipo Eduardo Cunhas e esses deputados da bancada BBB? Não, mas por exemplo, é que tem duas coisas nessa sua questão. Por exemplo, uma vez a gente já entrevistou um candidato a deputado aqui no programa do PSOL, e ele falou com todas as letras que, pelo menos ao ver dele e de grande parte do partido, o PSOL não se pretende realmente governar, porque o PSOL se vê mais importante no papel de oposição, questionando as coisas.
Então, no momento que você é governo... Eu acho ótimo e acho bom. Acho ótimo o pessoal fazer isso, acho maravilhoso e acho bom eles governarem também, e o PT governar, e o PCdoB governar, e todo mundo governar, e a gente também quer governar, e governar é muito importante, e nós não podemos ficar achando que existe coisa menos importante do que governar quando se trata de política. É claro que, para mim, é tudo, digamos, as coisas estão no mesmo patamar. Fazer a política alternativa, a política da vida concreta no dia a dia, isso precisa estar engrenado com essa política que é governamental, pois o governo, o legislativo e o executivo decidem sobre a vida das pessoas. Se a gente não tem educação no Brasil, não é porque simplesmente culturalmente nós não valorizamos a educação. Isso é pouco perto do fato de que não existe um projeto de governo nacional para a educação brasileira, entendeu? Sim. Então, tem que mexer nesse negócio, nesse poder que pode fazer as coisas acontecerem. Deixa eu dar um exemplo de uma crítica que me fizeram dizendo assim: e se essa ideia de vocês de uma ético-política feminista for roubada por outras pessoas ou por outros partidos? Se de repente o PT começar a fazer isso... Hashtag zero um sonho, né? Exato, sonho. Então, a gente não é que nós aqui, que como pessoas, queremos o poder, queremos um cargo. Nós não queremos um cargo, nós queremos a mudança social. A gente quer tirar o que está lá. A gente quer o poder. Né? Aliás, querer o poder, a gente quer a potência, exatamente. Isso a gente quer. Isso é a governabilidade que a gente fala. Mas é sem abrir mão dos Só de querer o poder já é uma atitude muito revolucionária. As pessoas já nem querem mais. É aquilo que você falou no começo. O poder está corrompido. Então, poxa, o que vocês querem com o poder? A gente quer o poder porque a gente quer transformar. E para transformar a gente tem que ter o poder. E para ter o poder a gente tem esse movimento que pode até virar um partido. Do poder. Como é que lida com isso? Como é que é? O poder corruptor do poder. O poder corruptor da potência. Isso. Tipo assim, no momento que você está numa posição em que você pode fazer muito, é muito fácil ser corrompido. Pelas possibilidades, alguém oferece. E abrir mão dos seus ideais para fazer... Ou mesmo para chegar lá, como aconteceu com o PT, né? Exato. O PT vai fazer aliança. Por isso que a gente não está buscando os mesmos caminhos. Todos esses 36 partidos que estão aí e os novos que estão surgindo, eles pensam, quero ser um partido, vou fazer o quê? Vou estudar como funciona a burocracia e vou me adequar a ela. A gente não, a gente até estuda para como funciona, mas a gente estuda... Não, e para desfazer como está sendo feito. Então a gente procura vir ao contrário do que todos os outros partidos fazem. Então se eles vão se organizar para dar conta do que está aí, a gente vai fazer o contrário. A gente vai se organizar para dar conta da potência das pessoas que precisam ser ouvidas e quem sabe isso vai crescendo, e um dia a gente vê, como a Márcia falou, não é? Talvez não seja 2016, é quando essa potência estiver pronta, a gente vai lá e toma a potência, toma o poder, no lugar do poder coloca a potência dessas pessoas. É um poder transformador, é um poder diferente desse poder que está aí, né? Que é o poder de manutenção de coisas que a gente não quer mais. E o nosso poder, ele é diferente, ele é o poder para transformar. Deixa eu só citar algumas coisas para entender o seguinte, agora fazendo uma relação com o PT, já que você está falando isso. A história do PT, o PT ele vai surgir de comunidades eclesiásticas de base, de sindicatos, de estudantes universitários, de movimentos sociais como o MST, ou seja, ele tem uma origem de base. Historicamente, ele vai se deturpando e se corrompendo. Vocês já têm uma origem diferente, que não é essa base, certo? Isso é um ponto. Outra coisa, você pensar em termos de projeto eleitoral, que a princípio não é o que vocês têm, mas tem uma ideia de se fundar um partido, mas vocês não estão se juntando em torno de um projeto eleitoral como esses outros partidecos têm aí. E outra coisa é falar em projeto de país, que é o que a Márcia está falando, que vocês estão falando e a Márcia pontuou. E nesse projeto de país está uma ideia de alçar a cidadania os grupos que foram alijados dos direitos sociais. Ou seja, para conseguir isso, você não quer mudar a estrutura, você não quer mudar a Constituição, você não quer mudar uma série de coisas, você quer incluir essas pessoas aí dentro. E para isso você vai ter que entrar dentro dessa lógica que eu estou construindo aqui. Você vai ter que entrar numa perspectiva eleitoral para conseguir ocupar o Congresso e produzir leis que incluam essas pessoas. Só que a gente já está estudando formas de mudar de fato a estrutura e mudar a Constituição.
coisas lá que são remanescentes da época da ditadura, como, por exemplo, você precisa ter 500 mil assinaturas. Isso daí é algo que é remanescente da época da ditadura, é para evitar que as pessoas se reunissem. Porém, nas cláusulas primeiras da Constituição está que a organização política é livre. Então isso é anticonstitucional. Então a gente está estudando nesse nível. Então a gente não quer mas só o que estão fazendo no Congresso, por exemplo, o pessoal apoiou essa, vou dizer, mini reforma, essa excrescência que estão construindo aí, que vai acabar com, por exemplo, financiamento de campanha. Não, financiamento do fundo partidário para pequenos partidos que não tiverem representante lá, como o PSTU, né, o PCO, os nanopartidos, por exemplo, são de esquerda. O pessoal topou e agora ele está reclamando, né, que estão fazendo uma outra reforma. Se não tiver pelo menos 10 deputados, eles não têm 10, eles vão ficar por fora também, né? Então está tendo toda uma mudança lá dentro, está acontecendo isso, a gente está com esses setores, esses cunhas da vida, conseguindo fazer uma transformação no Congresso, que a coisa vai ficar bem pior. Estou fazendo o papel do pessimista aqui, tá? Eu sou otimista, eu sempre acho que dá para piorar. Mas a coisa tá engruvinhando. Tá feia mesmo, sim. Né? Mas eu acho que a partida também pensa em termos para além dessa dicotomia entre reforma e revolução, sabe? Eu acho que o que a gente está fazendo não está pronto e é algo que é dinâmico, que é fluido, que a gente vem discutindo e que é muito novo. É um tipo de ativismo que não existe no Brasil e também não existe de uma maneira... não existe pronto em nenhum lugar do mundo, sabe? Então eu acho que a gente também precisa respeitar muito os nossos processos e ir conversando, dialogando com os movimentos, dialogando com esse lugar do marginal mesmo, sabe? Como vocês estão fazendo? Quais são as estratégias que vocês têm para espalhar as ideias de vocês? E mais ou menos como é um cronograma que vocês imaginam para conseguir as coisas que vocês querem? Pode falar. Bom, a gente está assim criando estratégias, metodologias, antídotas, né, que a gente está chamando de antídotas, que a gente já vai contra até aí, né? Em vez do método, a gente vai no antídoto, né? Que é a horizontalidade. A gente está criando a forma de incluir as pessoas que querem participar da partida e fazer essa transformação junto com a gente. A gente está criando uma metodologia, uma antídota, para incluir essas pessoas, que são rodas, né? Fala das Você pode encontrar a partida em reuniões, em algumas capitais, em algumas cidades, a gente está se mobilizando. E aí, para divulgar isso, a gente usa as redes sociais, a gente tem a fanpage, tem os grupos no Facebook também, que são abertos para discussão. A gente quer aproximar, acho que, as pessoas que não se sentem representadas em termos de política no país, sabe? Quando a gente abriu nossa fanpage, a gente teve 6 mil curtidas em 4 dias. Sucesso. Tem uma colega que até trabalha produzindo o Masterchef Brasil. Ela estava falando da dificuldade que ela teve para conseguir 1000 curtidas. Demorou um mês. É um programa assim. É comido. É super do poder hegemônico, né? Então a gente faz uma coisa que é totalmente contracultural e tem aí uma adesão super rápida, crescente, imensa. Né? E essa curiosidade, né? Desculpa te interromper. Essa curiosidade das pessoas por saberem o que é a partida. E a gente recebe muito, assim, quando é que a partida vai chegar aqui, sei lá, em BH? O BH já chegou, um exemplo. Sim. Mas, assim, a gente tenta explicar que é auto-organização, né? Aí é que tá. Então, a partida não chegou em BH porque a partida partiu de BH, entendeu? Pois é. Não, foi só um exemplo, assim. Podia ter sido outra cidade. As pessoas perguntam isso, né, Bruna? Mas a questão é que a partida é uma metodologia municipal, é copyleft total, por isso a gente vai adorar que roubem a nossa ideia e se juntem a nós. Porque a ideia já é um coletivo total, ela já é totalmente copyleft e a pessoa pode pegar, como tem acontecido, quase todas as capitais brasileiras já entraram em contato com a gente perguntando, podemos fazer aqui? E aí a gente só diz, dê a partida. Aí algumas de nós a gente começa a ajudar, a gente começa a conversar, aí as pessoas começam a trocar e as pessoas vão ter que inventar coisas nas suas cidades, porque não existe na nossa perspectiva nada hierárquico e nada de cima para baixo. Um dos nossos desafios, e por isso eu acho que a gente não vai cair nos erros da política tradicional, é que a gente vai funcionar por rodas e horizontalidade geral. O feminismo tem uma coisa para ensinar para a política, que é
o respeito, a singularidade e um tom que eu acho delicioso, que é o nosso, que é meio anárquico. E justamente por ser meio anárquico, por não ser uma coisa organizada miudamente e obsessiva, controladora, é que a exuberância e a generosidade criativa das pessoas está em cena. É para as pessoas chegarem e fazerem a sua maneira num diálogo de respeito com quem está participando, que já é muita gente. Vocês acham que até a próxima eleição para presidente vocês conseguem ter algum candidato a alguma coisa concorrendo? A gente vai ter candidatas na próxima eleição. Mas serão candidatas ou vocês vão abrir vaga para candidato? Não precisam ser necessariamente nossas, gente. É isso aqui. Quando a gente tem poder, entendeu? A gente pode, a gente usa, a gente apoia, exatamente, né? Então, a partida já vai estar participando na próxima eleição. Então, a gente já está atuando politicamente e a gente já vai influenciar com o empoderamento das mulheres, exatamente. Até, de repente, para partidos que já existem, tem um mínimo de... A gente vai apoiar candidaturas, vamos apoiar muitas candidaturas, e de pessoas que já estão na política e de pessoas que ainda não estão, mas que vão entrar porque elas vão perceber que isso vai ser bom. Também tem esse tipo de coisa, né? A gente vai defender as pessoas e as pessoas vão defender um projeto de democracia feminista. As pessoas, eu gosto de falar de pessoas porque são mulheres, homens trans, mulheres trans, indígenas, feministas negras, homens que possam ser feministas. A gente sabe lá, nós não somos biopolíticos, nós não queremos usar os esquemas biopolíticos, a gente quer transcender isso, por isso que a gente defende a singularidade política dentro de uma perspectiva de democracia feminista, que é uma democracia radical. Tá, então, eu quero só fazer uma questão antes da gente terminar, porque está chegando quase no final do tempo já. Já, você vê, quando a gente se diverte, passa rápido. A gente vai estourar 1 hora, mas é que eu quero perguntar mais uma coisa. Quando eu tinha discussões políticas nessa última eleição e falava assim, vou votar em Luciana Genro porque é aquela que apoia LGBTs e apoia aborto, com coisas que eu concordo, as pessoas me respondiam, mas você não pode votar apenas por coisinhas como essas, tem que pensar em âmbitos econômicos, de política, governamental. E daí isso acontece? É econômico, isso é político. Exatamente, sabe? Eu acho também que é um erro. As pessoas acham que essa ideia de gênero está muito distante da economia, mas a ideia do gênero é a economia. Gente, pensa em moda masculina, moda feminina. Tipo, a economia, o sistema capitalista, ele está engessado em gênero, casamento, monogamia. Tudo isso tem a ver com o capital, tem a ver com o poder do capital. As pessoas falam muitas coisas grandes. Você tem que pensar em, sei lá, por exemplo, meu irmão, que é super tucano, fala, porque você tem que tirar o pessoal que está no poder faz não sei quantos anos e mudar, enfim, balela. Mas o que eu acho que é importante é porque, assim, eu vejo, por exemplo, a bancada evangélica, eles estão um pouco se fudendo pra economia, seja o que for. Eles querem, assim, vou votar em evangélicos, porque daí a gente vai conseguir o que a gente quiser. E depois, quando eles quiserem resolver a economia, eles vão ter que dar alguma coisa pra gente. Aliás, você viu que eles estão agora propondo que as igrejas possam contestar o STF. Ai, meu Deus. Barbárie. Conseguir uma frente feminista que conseguisse agir da mesma maneira que a frente evangélica seria uma boa. Se todo mundo votasse com base nisso. A diferença radical que existe entre o nosso feminismo e todo o resto é que a gente quer um Brasil para todo mundo, com muita justiça, com muita decência, com muita alegria política. A gente quer um país com educação, com saúde, com tudo que há de bom, com arte, com cultura, com generosidade. E esse povo que está regendo o Brasil quer um país apenas para si mesmo. Então, como fazer política considerando a esfera pública, considerando a necessidade de um país, um projeto de país, e não um projeto de uma elite, ou de um grupo, ou de um sindicato, ou de uma empresa. Quer dizer, faz toda a diferença. É um programa totalmente diferente que está em jogo. E a canalice não será parte do nosso método, porque até hoje o que esse povo tem feito aí na governalidade, na governança da coisa,
uma política de canalhas, né? A gente quer quebrar com isso e eu acho que tem muita gente querendo quebrar com isso. Eu suspeito que 90% do povo brasileiro e esses 90% espero que estejam com a gente. Por falar em canalhas, né, a gente está acompanhando ultimamente aí as votações dos PMEs, né, os Planos Municipais de Educação. E, aliás, dia 11 de agosto, em São Paulo, vai ter a votação. Todos os nossos ouvintes aqui convidamos, nós estaremos lá na Câmara Municipal e apareçam para se posicionar. E eu queria saber da posição, então, da partida. Diante disso, vocês estão se mobilizando, estão discutindo isso? A gente tem discutido bastante, né, essa questão, essa coisa de tirar a palavra gênero, né, das escolas, essa questão de tirar... Estão chamando de ideologia de gênero, né? Que não podemos passar essa ideologia de gênero. Então a gente discutiu muito isso, andou participando bastante dessa questão. É um absurdo isso, né? A ideologia já está lá, né? O banheiro já está dividido, a roupa já é determinada. O problema é justamente esse, né? Os banheiros são divididos, o menino só usa azul, a menina só usa rosa, e a gente... Menina tem saia, menina tem bermuda. Pois é, e a gente que ainda fazendo ideologia de gênero, ou ela é uma ideologia... Só que eles estão ocupando as câmaras municipais em todos os lugares, estão levando ônibus evangélicos, sei lá que são comprados ou não, se são mesmo evangélicos. Eles estão maquinando a estrutura, eles estão entrando em todos os poderes, não só no legislativo. Tem diversas... A gente vai ter que se cuidar, hein? Assustador. Tem diversas rodas da partida que envolvem professores, educadores, e eles estão se organizando para estarem lá em peso, para fazerem ações, sim. Agora, de novo, a gente não tem esse olhar panóptico sobre tudo o que está acontecendo. As rodas são autônomas, então a gente sabe que está tendo esse movimento para estar lá no dia da aprovação do plano, e são vários platôs discutindo essa questão. Tem gente na educação, tem gente em vários setores discutindo isso. Eu queria só aproveitar aqui a palavra para lembrar da origem do conceito e da palavra democracia. Democracia surgiu como a necessidade de você ter o poder para muitos, ao contrário de um poder para poucos. Isso é a democracia, para isso que ela surgiu. Então, de fato, a gente não está vivendo em um âmbito democrático. A partida será o novo Podemos? Podemos brasileiro aqui? Será mais do que o Podemos, porque será feminista. Queremos o poder, então, né? Tá. O Podemos tem apenas um braço feminista. Nós somos o corpo inteiro. Muito bem. E a única, só para complementar também, a única forma da gente ressignificar esse poder é pelo movimento social, né, gente? Pelos movimentos sociais. E é isso que a gente traz. Muito bom, muito bem. Bem, estamos chegando ao fim, estamos aqui. Infelizmente a conversa foi 2 horas. Incrível. So much. Então, antes da gente se despedir, a gente sempre dá oportunidade para os convidados a se autopromoverem. Então, a gente vai começar com a Márcia e depois vir aqui no estúdio. Márcia, pode se autopromover no que você quiser. Conta de Twitter, site, datas, quem quiser te encontrar. Twitter Márcio Tiburi, tem uma fanpage Márcio Tiburi, tem umas fakes também. Tem uma até que eu tô gorda, assim, alguém colocou, alguém que acha que ser gorda é ruim, bolo de tá gorda. Tá funcionando aí, ó. Tá disseminando, ganhando cópias. Não, povo chato. Aí tem marciotiburi.com.br, aí tem... e aí tem uns livros, mas tem lá no site, dá pra olhar, e tem, sei lá, tem por aí. Beijo, tchau. Muito bem. Alisson, você autopromove, sim. Gente, vocês podem encontrar o meu blog, chama www.discopunisher.com. É um blog sobre cultura queer e cultura pop. E eu também queria muito falar sobre o ciclo de debates sobre gêneros em trânsito, que é a Hayley Kass, é uma blogueira, transfeminista, ativista. Ela vai fazer no Sesc no dia 3 de agosto. Procurem lá na internet, nas redes sociais, Hayley Kass, vocês vão achar esse ciclo, e vai ter só gente trans falando, vai ser muito bacana. Imperdível, Hayley. Muito bom. Ela é ótima, ela foi minha professora de transfeminismo. Olha, incrível. Margot, autopromova-se. Puxa, autopromova-se. Bom, a gente está... Além do ativismo político, né?
eu também tenho um curso de culinária. Que a gente tá... Perfeito. Vegetariano aí, ó. Olha, tudo. Então vocês vão ficar sabendo. Eu vou estar promovendo meu curso depois lá na página da Partida de Culinária Vegetariana, aí vocês vão ficar sabendo. E isso, eu quero promover então a página da Partida, né, no Facebook, acho super importante as pessoas procurarem. Tem a Partida São Paulo, Partida só, tem a Partida São Paulo, né? Facebook.com/Siga Partida, que é a página oficial, e lá as pessoas encontram as páginas municipais. Eu acho mais importante. Muito bem. Hélida, autopromova-se. Eu vou aproveitar para chamar para 2 eventos. Eu já falei aqui, que é a primeira reunião da Partida em Belém do Pará. Não sei se o programa é transmitido lá, mas ouvintes de Belém do Pará, eu acredito que vocês... Mas tem muitos paraenses em São Paulo, e assim como eu vou estar viajando para lá, quem sabe alguém se anime, dia 15 de agosto. E o outro evento, eu estou participando de uma investigação social com um coletivo de arte que chama Frente 3 de Fevereiro, que é um coletivo que discute questões raciais na sociedade brasileira. E a gente vai estar nesse sábado, agora às 20 horas, no Sesc Campo Limpo, fazendo uma apresentação audiovisual que equaciona questões de território e controle e equaciona questões de redução da maioridade penal, extermínio da juventude negra e encarceramento em massa. Tanto assunto que a gente podia ter falado também, mas são todos assuntos correlatos e que necessitam de uma ética política feminista. Muito. Por fim, você... Bruna. Então vamos lá, eu vou falar aqui um pouco das páginas da Partida. Quem quiser nos procurar, a gente tem uma página lá que é meio oficial, que é facebook.com/Siga Partida. Tem o Twitter também, que é @Siga Partida. E eu escrevo para um blog que eu abri recentemente, que chama Angústia, Minhas Angústias Inquietantes, angustiainquietante.wordpress.com. E é isso, gente. Pessoal, o seu Twitter, você não quer deixar para as pessoas? O Twitter, eu tenho um Twitter que eu abri também recentemente, é Bruna Malaquias, com 2 S. Me sigam no Instagram também, gente, ó. Barra Desculpante, tá? Muito bem. Sigam o meu blog também de viagens. Faltou dizer o meu de blog novo também, pelo gente. mundo, @blogspot. Muito bem. Tem um blog também, Todo mundo tem blog. Publicar, gente. O meu é cartasalmax.com. Tenho escrito bastante sobre feminismo lá. Cartas ao Marx? Ao Max, M-A-X. É um poeta paraense super marginal, embora seja homem. Uou. Olha, e Márcia, qual que é o seu? O meu chama Márcia Tiburi, é no portal da revista Cult. Muito legal, muito bem. Sabe que eu tô aqui pondo todas as páginas da Partida pra frente aqui, gente, na minha própria página do Facebook. Legal, muito bom, muito bem. Eu tinha um amigo meu que ele chamava Max, porque o pai dele queria chamar o filho de Marx, a mãe não deixou. Ele tirou o R e virou Max. Muito bem. Bem, com isso a gente vai encerrar a discussão excelente, com mais vontade. Quem sabe, do ano que vem, a gente volta a conversar aqui para ver como que o projeto evoluiu. Vai ser muito legal. Luísa, como é que as pessoas nos acham? Pelo Facebook, no facebook.com/Programa Lado B, no Twitter, @Programa Lado B, ou no Google+, google+.com/Lado B. Você consegue ouvir o nosso programa a partir das quintas-feiras aqui no All Música, e a partir das segundas-feiras você consegue baixar ele no SoundCloud e no iTunes, onde você também pode, por favor, deixar um review pra gente, dê 5 estrelas, tá? Para popularizar o programa, ficar sucesso no iTunes. Ou então mandar um e-mail, ou então não, e também mandar um e-mail pro programa lá do bi@gmail.com. Nós temos o nosso blog, www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia, e onde também você, querido ouvinte, pode ser legal e deixar uma doação pra gente. Você pode fazer uma doação única ou uma doação mensal, tem um botão lá no fim de cada post. Tá bom? Bem, ouvinte, você não sabe, mas a gente deu uma pausinha aqui para instalar todo o equipamento de som. Conseguimos um violão e a Margot agora vai honrar a gente, fazendo a primeira apresentação ao vivo de todas as 107 edições do Lado B da música final. Então fiquem agora com As Mulheres Querem Viver em Paz, uma música composta para o movimento Partida.
As mulheres querem viver em paz. Nós mulheres queremos poder ser iguais. Nem melhor nem pior, apenas iguais. Seres humanos totais. Nem melhor nem pior, apenas normais. Seres humanos totais. Pra cima, sem vergonha de ser feminina. Com coragem poética, quando juntamos e vamos à luta. Sem culpa, com paixão, pra evoluir nossa condição. Sem ódio, com paciência, construir nossa inteligência. Nós mulheres queremos um mundo melhor. Liberdade pra poder curtir nosso amor. Sejamos lésbicas, bi, heterossexuais, todas formas de amor são legais. Sejamos lésbicas, bi, heterossexuais, todas formas de amor são legais. Em namorado ou marido, não vem ficar violento comigo. Ei colega ou patrão, meu corpo não é pra passar a mão. Ei igreja ou candidato, não sou rebanho nem eleitorado. Ei sociedade patriarcal, não sou escrava da tua moral. As mulheres querem viver em paz. Ai meninas, as mulheres queremos viver e ser iguais. Nem melhor nem pior, apenas iguais. Seres humanos totais. Nem melhor nem pior, apenas iguais. Seres humanos totais. Aê! Linda. E essa foi a Margot cantando. Essa foi a partida. As mulheres querem ser iguais. Dando a partida. Certo, muito bem. Muito obrigado. E assim a gente se despede. Beijo. Beija. Beija. Beija, é isso aí. Beija. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica.